Isabelle, eu sou da Igreja Adventista do Jardim das Oliveiras, aqui em Fortaleza. Já sou batizada há 1 ano e meio. Sou muito grata ao Senhor pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Faz pouco tempo que eu iniciei minha jornada levando a palavra. Eu sempre era convidada a pregar na minha igreja e mais recentemente, graças a Deus, estou sendo convidada também a pregar em outras igrejas, agora aqui na sala de oração. É a primeira vez que eu venho pregar em uma sala de oração. Eu estive participando há alguns dias de uma outra sala e hoje eu vim aqui pregar. Fiquei até um pouco confusa com a plataforma, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, sou grata a Deus pela oportunidade e também a todos os irmãos que estão responsáveis pelo convite de terem me chamado para compartilhar a mensagem com vocês hoje. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versos 35 e 36. Hebreus 10, 35 e 36. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a fé e vamos focar bastante na história de um homem na Bíblia que precisou ter fé. A gente vai falar um pouco sobre Naamã, certo? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Hebreus 10, versos 35 e 36. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possas alcançar a promessa. O verso 36 de Hebreus 10, ele nos ensina algo muito importante a respeito das promessas que Deus faz para nós. O que ele fala? Que nós precisamos ter paciência para que nós possamos, então, alcançar essa promessa que o Senhor nos fez. Uma promessa de Deus, toda promessa que o Senhor faz é algo especial. E para que a gente possa alcançar, nós necessitamos de preparação. Porque eu vejo, meus irmãos, que Deus ele é tão grandioso e ele é tão bom que ele jamais vai entregar uma bênção, ele jamais vai realizar uma promessa na vida de um filho que não está preparado. Como o nosso irmão disse, o Senhor ele não vai entregar uma navalha nas mãos de uma criança. Então, antes dele cumprir uma promessa na vida de alguém, uma promessa a um irmão, a uma igreja, a uma obra, ele vai antes preparar. E o processo de preparação, por vezes, ele pode ser um processo doloroso. E é por isso que o Senhor apela para que nós tenhamos paciência em meio a esse processo. E existe um contraste muito grande, meus irmãos, entre a fidelidade do Senhor e a desconfiança do homem. A fidelidade do Senhor, ela é perfeita, ela é eterna. E a desconfiança do homem é algo que já é inerente a nós, graças à nossa natureza pecaminosa. A gente vê, por exemplo, lá no livro Patriarcas e Profetas, da nossa irmã Ellen White, ela escreve que o plano de redenção criado pelo Senhor, ele já existia muito antes da queda de Adão. O Senhor, ele é tão bom, ele é tão misericordioso que ele já havia criado todo o plano de enviar o seu príncipe da paz, enviar um redentor, caso o homem viesse a cair. Então, o Senhor, ele fez essa promessa. Ele fez essa promessa ao homem, que um dia o homem seria, sim, restaurado à sua condição antes da queda. A condição que ele se encontrava no Éden. Qual condição? A condição de ser semelhante a Deus, de não ter pecado, de viver em um mundo sem pecado. O Senhor prometeu à humanidade que aquilo ia voltar. E através de diversos profetas, o Senhor falava já da vinda do Filho do Homem. O Senhor já falava dessa oportunidade que o ser humano teria de voltar a sua condição antes da queda, sua condição do Éden, de viver sem pecados. Mas a desconfiança do homem fez com que ele desacreditasse dessa promessa. E a gente consegue perceber o homem desacreditando a partir do momento que ele busca refúgio através de pecados. A gente teve Sodoma e Gomorra, a gente tem ao longo da Bíblia vários exemplos, e hoje também de como o homem caiu em pecado. E o homem caiu em pecado porque ele não se fortaleceu nessa promessa. Ele não se fortaleceu no fato de que o Senhor lhe disse que um dia esse Redentor viria restaurá-lo novamente em sua vida sem pecado. E além de cair no próprio pecado buscando conforto, o homem ele também cria outros deuses para adorar, cria outros deuses, outras culturas. Surgem aí novas religiões. Tudo isso como uma busca
por conforto. Tudo isso como uma busca por conforto porque não acreditaram e não se fortaleceram na promessa. Não tiveram, como diz aqui no verso 36, paciência. Mas a paciência ela é uma virtude que é do interesse do nosso Salvador nos ensinar. E Deus ele sabe que nós temos uma dificuldade imensa em entregar nosso coração a Ele. O coração é tudo que Deus nos pede. É uma coisa simples, é uma coisa que todos nós, filhos dele, temos um coração que pode ser entregado a Ele. Mas é muito difícil entregar um coração. O Senhor ele poderia nos pedir, não, diretamente. Irmão, eu quero, meu filho, eu quero o seu tempo, eu quero todo o seu tempo, eu quero o seu dinheiro, eu quero os seus dons, eu quero o seu talento, mas o Senhor ele não pede isso diretamente, ele pede o coração. Porque a partir do momento que você entrega verdadeiramente o seu coração ao Senhor, você entrega a sua alma, você entrega os seus sonhos, o seu ser, o seu amor, você vai dar todo o resto não por obrigação, porque ele te pediu, mas você vai entregar todo o resto a ele por amor, porque o seu coração já está com ele. Então, a partir do momento que nós entregamos o nosso coração a Deus por amor, ele com alegria nós entregamos todo o resto. Então, é por isso que o Senhor ele nos pede o nosso coração. Só que a gente, como humanos, nós não gostamos de perder o controle das nossas vidas. A gente pode até muitas vezes dizer que entrega uma situação a Deus, que entrega uma causa a Deus, mas no momento que a gente vê que perdeu o controle, que não existe absolutamente mais nada que a gente possa fazer, tudo que a gente pode fazer é orar e deixar nas mãos de Deus, a gente entra em desespero. Isso é muito comum. E o Senhor, ele se preocupa tanto em nos dar uma lição de paciência e nos dar uma lição de fé, que ele propositalmente, ele vai colocar os seus filhos amados, os cristãos, em situações que nós vamos precisar confiar nele. O Senhor vai permitir essas situações para que nós possamos aprender. O Senhor, ele muitas vezes nos dá muita opção. Filho, você está nessa situação aqui. Ou você confia em mim, ou você também confia em mim. Eu acredito que em nossa caminhada cristã, em algum momento todo mundo já se deparou com uma situação assim. Ou você confia ou você também confia. Mesmo que você não queira, não existe mais nada que você possa fazer por isso. Só entregar e orar, né? E na Bíblia a gente vê um homem que passou por uma situação como essa, que é aquele que a gente vai abordar mais no nosso sermão, que é Naamã. Naamã, ele passou por essa situação. Deus colocou ele na situação, ou você confia ou você também confia, e Naamã teve que ir pela fé. A história de Naamã a gente vai ver lá em 2 Reis, capítulo 5. Vamos fazer primeiramente a leitura do verso 1 até o verso 3. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Através dessa informação aqui que a história de Naamã nos mostra, a gente observa como Deus ele é misericordioso, como Deus ele é bom para com seus filhos, mesmo aqueles filhos que a gente pode considerar improváveis. Porque Naamã ele era um homem improvável. Ele era o comandante, o chefe do exército do rei da Síria, de uma outra nação. De uma nação ali que tinha uma outra cultura, que tinha outras divindades, mas o Senhor se preocupou com ele. E a forma como o Senhor foi até Naamã foi ainda mais improvável. Ele criou uma circunstância improvável. Ele usou uma simples menina que era ali escrava da mulher de Naamã. O Senhor ele poderia ter usado um dos soldados de Naamã, que Naamã mandava, um outro homem, um homem também que tivesse um cargo alto. Poderia ter usado uma mulher, mas o Senhor ele usa uma simples menina em uma circunstância improvável para chegar com uma mensagem de esperança até um homem improvável. Eis como Deus ele se preocupa com todos os seus filhos. Basta que nós estejamos dispostos a ouvir. Porque Naamã, apesar do seu cargo, ele escutou o conselho daquela simples menina, daquela criança, e foi procurar esse profeta. A gente vai ler agora, ainda no capítulo 5, os versos 10 ao 14, a continuação da história de Naamã. 10 ao 14.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aqui na história de Naamã, a gente vê que além da lepra, ele também tinha uma outra doença mais grave, e que Deus também se preocupou em curar mais do que a própria lepra. Naamã ele padecia com orgulho, lhe faltava humildade. O cargo que ele tinha de comandante do exército, de ter a consciência de que era um homem valoroso na sua nação, para o seu rei, fez com que Naamã se tornasse orgulhoso. Então ele esperava que Eliseu fosse até ele, passasse suas mãos sobre as suas feridas e que ali ele fosse restaurado da lepra. Mas o Senhor ensina Naamã uma lição de humildade a partir do momento que o profeta não vai até Naamã. O profeta envia até Naamã um servo para lhe dar um recado. E o que esse servo diz? Vai até o rio Jordão, mergulha 7 vezes e tu serás restaurado da tua lepra. E Naamã ele ainda contesta, ele ainda faz uma contestação e diz: não, mas existem rios melhores do que esse rio Jordão. E ali ele fica indignado com a situação e vai embora. A Bíblia fala lá no verso 12: e voltou-se e se foi com indignação. Então, o orgulho de Naamã, a falta de humildade de Naamã, fez com que ele se indignasse, ele queria que fosse do jeito dele, queria que o profeta fosse até ele. E faz também ele se indignasse não só com o profeta, mas com a escolha do rio. Ele queria outras águas, águas melhores. Só que aqui Naamã ele se encontra numa situação de desespero, numa situação de saúde, que Deus diz o seguinte para ele: ou você confia, ou você também confia. Outra opção, além de não confiar, era ir embora e nem tentar. E a partir do momento que o seu servo fala, se o Senhor já chegou até aqui, o Senhor vai desistir agora, é que Naamã ele toma a decisão de prosseguir com a ordem do profeta. E a partir desse cuidado que a gente percebe que Deus, ele se preocupa em curar muito além da carne, muito além de suprir aquela necessidade momentânea do seu filho, porque a prioridade de Deus é a nossa salvação. Então, antes de Deus ele nos entregar uma bênção, ele se preocupa em curar o espiritual dos seus filhos, que é o mais importante, capacitando esse seu filho assim para a salvação, não curando apenas aquele assunto terreno, mas curando o seu lado espiritual. E o Senhor ele também diz para Naamã que Naamã mergulhe no rio 7 vezes. E ali ele ensina uma lição de humildade e uma lição de confiança ao seu filho, uma lição de esperar o momento certo. Porque Deus ele tinha sim poder de ter enviado o profeta Eliseu diretamente a Naamã, e ele também tinha o poder de ir curando Naamã gradativamente a cada mergulho. Mas foram no processo desses 7 mergulhos, foi nesse processo de não Eliseu, mas um servo de Eliseu e até Naamã, que o Senhor já ia operando a principal cura que cairia sobre a vida daquele homem, que seria a sua cura espiritual. Então o Senhor ele trouxe para Naamã, assim como traz para nossas vidas diariamente, uma lição sobre fé antes da bênção. E Deus ele se interessa muito que nós aprendamos a ter fé, porque a fé é algo que nós vamos utilizar por toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada cristã. Nós vamos nos deparar com situações em que a fé vai ser necessária. E é preciso que nós tenhamos fé no pouco para que tenhamos também fé no muito.
Se eu não consigo ter fé que Deus, ele é capaz de restaurar uma situação pequena na minha vida, uma situação cotidiana, um problema, como é que eu vou ter fé que um dia o Senhor Jesus ele vai rasgar aos céus e vir com poder e grande glória entre as nuvens cercados por um exército de seres celestiais? Essa profecia ela é de um poder enorme. É algo que a nossa mente não consegue nem imaginar quão glorioso será esse momento, em que os céus se abrirão e o Senhor Jesus vem nos salvar e nós teremos com Ele um encontro nos ares. Então, para ter fé nisso, em algo tão grande, tão extraordinário como isso, o Senhor ele vem exercitando a nossa fé. E quando a gente não confia nele em jeito nenhum, ele nos coloca em uma posição, assim como ele colocou na mão duas opções, ou confia ou também confia. Porque Naamã ele poderia ter tomado a decisão de não confiar, e a Bíblia chega a dizer que ele chegou a voltar-se e ir com indignação. Mas apesar disso, ele perseverou. Apesar disso, ele perseverou. Não porque ele tinha uma fé enorme, porque se Naamã ele tivesse uma fé muito grande no conselho que aquela menina, que aquela escrava lhe deu, nas palavras daquele profeta, ele teria ido ao rio com alegria, vendo ali diante dos seus olhos a esperança de ser curado. Mas ele não foi. Ele voltou, chegou a voltar-se com indignação e depois ele foi. A gente não vê uma fé muito grande em Naamã, mas a gente vê perseverança e a gente vê, acima de tudo, o empenho de Deus em ensinar o seu filho, em ensinar aquele homem sobre humildade e sobre a necessidade de confiar. Então a gente vê o Senhor se preocupando com isso, né? E tudo que nós temos de hoje, tudo que nós temos de bom hoje em nossas vidas, é concedido pelo Senhor nosso Deus, inclusive a nossa fé. O ser humano ele já sofreu um processo de degradação muito grande pelo pecado. E tudo que nós temos de bom hoje na nossa vida, nossa fé, é concedido por Deus. E é por isso que o Senhor se agrada quando nós oramos e quando nós pedimos a Ele que Ele nos dê fé, que Ele nos capacite a ter confiança. Que assim como Ele fez com Naamã, Ele providencie situações, pessoas certas, que nos ensine a ter essa fé. Reconhecer que nós precisamos de Deus, que não existe mais nada de bom hoje no ser humano que não venha de Deus. Tudo de bom vem de Deus, a fé vem de Deus. E é por isso que o Senhor se agrada quando nós humildemente reconhecemos que esses dons já não fazem mais parte de nós. E é por isso que é agradável ao Senhor que nós humildemente nos ajoelhemos, olhemos para Ele e digamos: Senhor, eu não tenho fé. Assim como Naamã, eu não tenho fé. Eu preciso que o Senhor me conceda essa fé, porque eu não tenho, já não faz mais parte de nós. E o que Deus ensinou a Naamã? Deus ensinou a Naamã que a perseverança e a fé precisam vir antes do milagre. O Senhor ele não vai operar um milagre sem que você persevere nas ordens dele, sem que você persevere na lei, no fato de acreditar e confiar nele. Você pode fazer uma escolha semelhante à escolha que Naamã fez. Você pode voltar-se com indignação. E você também pode escolher perseverar na sua confiança e na sua fé, confiando que ele vai cumprir suas promessas, assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Filho do Homem, Jesus veio, e vai cumprir a sua promessa de que Jesus também virá. Apesar de que o ser humano, corrompido pelo pecado, tenha se refugiado no pecado, se refugiado em criando outros deuses, criando esculturas, colocando até mesmo o dinheiro em uma posição de Deus. Apesar do ser humano ter feito isso, justamente por ter esquecido-se dessa promessa, o Senhor vai cumprir sim as suas promessas. Mas antes disso, nós precisamos perseverar. O Senhor se preocupou em ensinar a Naamã uma lição antes da bênção, para que Naamã ele fosse preparado para receber a sua bênção. Porque imagine se Deus faz conforme Naamã desejava. Envia o profeta Eliseu pessoalmente, faz com que o profeta Eliseu passe suas mãos sobre as feridas de Naamã. Pode ser um ato simples, mas para um homem como Naamã, que já tinha um orgulho muito grande pela sua posição política, aquilo só iria servir para inflar o ego dele. Ele seria curado, suas feridas seriam curadas, mas não, a sua vida espiritual não seria curada.
Ao contrário, esse orgulho que ele sentia seria alimentado e ele não receberia o que o Senhor queria verdadeiramente lhe entregar, além da sua cura. Uma lição de humildade, uma cura espiritual. O Senhor também ensina a Naamã a dimensão do poder dele quando nós obedecemos. Ele ensina isso a Naamã, que seguindo Naamã todos os passos, todas as ordens do profeta, ele consegue experimentar um pouco da dimensão do poder de Deus, de ver ali a sua pele sendo restaurada, a sua pele, a sua vida espiritual também sendo restaurada. E ele também ensina que o tempo dele é perfeito. O tempo dos 7 mergulhos foi perfeito, porque todo aquele processo dos 7 mergulhos, não um mergulho, não 2 mergulhos, mas 7, foram necessários para que Naamã tivesse sua vida espiritual curada, assim como sua pele. Eu convido agora os irmãos a abrir a Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 26. É um meu verso favorito da Bíblia. Atos 17, versos 27 e 26. Porque uma das lições que o Senhor quis ensinar Naamã é que Naamã precisou ir até Deus. Naamã precisou quebrar o seu orgulho, ir até aquele rio que ele não queria ir, ser recebido não pelo profeta, mas por um servo, e ir com seus próprios pés até Deus. Deus queria que Naamã entendesse isso. A criatura vai até o Criador. Não é o Criador que vai até a criatura. Isso é uma lição de humildade. Mas por que que é a criatura que precisa ir até o Criador e não o Criador que precisa ter esse encontro com a criatura? É porque, na verdade, o Criador ele já está com a criatura a todo momento. Deus ele não pode ir até você porque ele já está com você. Isso está escrito lá nos versos 26 e 27 de Atos 17. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a terra, a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verso 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Então a gente vê aqui que Deus ele não vai até a criatura porque ele já está com a criatura. Ele já está ao nosso lado. E ele é tão misericordioso que ele nos deu sua palavra, ele nos deu todo o recurso para que porventura, para que talvez tateando as cegas, nós pudéssemos encontrá-lo. Mas ele já está aqui. E é por isso que é o dever da criatura, do cristão, ir até o Criador. E foi isso que Deus quis ensinar Naamã através de tudo aquilo que aconteceu, de todo esse processo de cura de Naamã. Para a gente ver agora uma outra lição sobre fé que a Bíblia nos traz, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 14, verso 28. Mateus 14, 28. Mateus 14, 28. Jesus anda sobre as águas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso aconteceu com Pedro, porque em determinado momento ele parou de focar em Jesus e focou na tempestade ao seu redor. A gente vê que Pedro ele teve fé. E Jesus diz: Homem de pequena fé. Mas ele teve fé porque ele conseguiu sair do barco, ele conseguiu pisar sobre as águas. Isso é ter fé. Só que em determinado momento, surpreendido pelas ondas e pelo vento, a pequena fé de Pedro falha. E o que acontece? Ele afunda nas águas. E isso é semelhante ao que acontece conosco nas tempestades que assolam nossa vida. Enquanto Pedro ele focava em Jesus, que havia mandado vem e anda sobre as águas, ele estava de pé. Mas a partir do momento que ele se assusta com o vento, com as ondas, Pedro afunda. E Jesus ele é tão misericordioso que ao ver que seu filho está afundando, ele faz o que? Ele vai até Pedro, ele segura a mão de Pedro e ele o ergue sobre as águas. E é isso que ele faz com a gente. Porque ele ouviu o clamor de Pedro, lá no verso 30. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão. Homem de pequena fé, por que duvidaste?
Então, Pedro, apesar de estar observando Jesus ali na sua frente, ele duvidou. A sua fé falhou, a sua pequena fé falhou. E é por isso que a fé, ela precisa ser a todo momento regada em nossos corações, para que ela não falhe. Mas se porventura vier a falhar, o Senhor já sabe que somos falhos, o Senhor já sabe que estamos sujeitos ao pecado a todo momento, desde a queda do homem. O Senhor é fiel para ouvir nosso clamor, e assim como ele fez com Pedro, segurar nossas mãos e nos erguer e nos capacitar novamente com nossa pequena fé a caminhar sobre as águas. E Naamã ele não conhecia Deus. Ele era ali o comandante de um exército de uma outra nação, né? Ele era o comandante do exército de uma outra nação. Então ele tinha ali outros deuses, uma outra cultura, e assim como Naamã, nós também não conhecemos. Nós também não conhecemos Deus, porque nós sabemos quem ele é, mas nós não conseguimos ter ideia da dimensão do poder do Senhor. Nós não conseguimos entender nem por um minuto o tamanho do poder de Deus. Eu acho que se nós conseguíssemos compreender que existe um Deus que criou as estrelas, um Deus que ergueu as montanhas, um Senhor que delimitou o mar, que impôs limite ao mar, até onde as ondas vão, e que é esse mesmo Deus que tem em nossas mãos, quem tem a nossa vida em suas mãos. Eu acho que nós iríamos simplesmente desfalecer ao contemplar tanta glória. Então, apesar de nós sabermos, nós não temos consciência do tamanho do poder desse Deus. E nós não podemos ter porque nós somos imperfeitos. Não conseguimos entender a perfeição divina. E é interessante como muitas vezes a gente consegue manter a nossa confiança em mãos humanas. A gente consegue confiar na receita de um médico, a gente consegue confiar no motorista que está conduzindo o transporte que a gente está, o ônibus ou a Uber. A gente entra no ônibus ou na Uber, vai para algum destino e ali a gente fica tranquilo, as pessoas vão ver o celular, vão conversar e confio de que apesar daquele homem que está conduzindo aquele veículo ser humano, ele não vai cometer nenhum erro, não vai acontecer ali nenhum acidente, ele não vai errar o caminho e a gente confia mesmo, a gente fica tranquilo. E a gente nem conhece esse homem, não sabemos quem ele é. Mas mesmo sabendo quem é Deus, mesmo sabendo que existe um Deus que criou as estrelas, que criou os céus, que ergueu as montanhas, que delimitou o lugar onde as ondas do mar começariam e terminariam, mesmo sabendo quem ele é, muitas vezes a gente não confia nesse Deus que está na direção da nossa vida. E como nós podemos fortalecer a nossa fé? Através da oração. A oração, ela é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir. E a saúde da alma deve ser conservada. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Essa citação está lá no livro Mensagens aos Jovens, página 249. Através da comunhão. Porque se na comunhão eu falo com Deus, se na oração eu falo com Deus, na comunhão eu escuto as respostas de Deus, através da sua palavra, através de todos os meios que ele usa para falar conosco. Através dos testemunhos, eu posso cultivar a minha fé e fortalecê-la, ouvindo o testemunho dos meus irmãos e vendo toda a maravilhosa obra que o Senhor pode operar na vida daqueles que o seguem. Através também da adoração, porque Deus ele fica alegre com a nossa humildade e também com a nossa reverência. Nós podemos fortalecer a nossa fé através do serviço, da prontidão em obedecer às ordens de Deus, em obedecer a sua lei, em obedecer o seu chamado para onde ele nos mandar e o que ele nos mandar fazer. Isso vai nos aproximar dele, fortalecer a comunhão e aumentar a nossa capacidade de ouvir suas respostas para nossas orações. Também pela perseverança, porque Naamã, ele foi testado, mas ele foi perseverante. Apesar da sua pequena fé, do seu orgulho, ele foi perseverante na ordem que o profeta lhe deu. E mesmo sem ser algo que lhe agradasse totalmente, ele seguiu até o fim. E através da gratidão. É um exercício simples. Relembrar todas as maravilhas que o Senhor já operou em nossas vidas.
E a gente vai lembrar só das principais. A maioria a gente não vai lembrar, o pecado não vai deixar. E a outra grande parte a gente não vai nem saber. Que a todo momento Deus ele nos concede maravilhosos livramentos, coisas extraordinárias que a gente nem sabe, que a gente não consegue enxergar. Mas relembrando o pouco que a nossa mente permite das graças que o Senhor já nos concedeu, nós podemos exercitar a nossa fé e fortalecer por meio da gratidão. Porque a fé ela é um processo contínuo. Ela é algo que precisa ser cultivado e regado a cada dia para que floresça. E se um dia ela acabar esmorecendo, assim como a fé de Pedro, nós precisamos ter a certeza de que o Senhor Jesus ele será fiel de nos erguer e nos fazer andar sobre as águas. Nós não vamos conseguir entender Deus, nem com todos os livros de teologia, nem com os melhores estudos e nem com os melhores pastores, nem que você passe toda a sua vida, toda a sua pequena vida estudando teologia, você não vai conseguir entender Deus, porque a perfeição dele é muito grande e nós somos pecadores, não temos condições de entender. Mas nós podemos e nós devemos nos esforçar para confiar nele em cada dia, para seguir os seus caminhos e para fortalecer a nossa fé, por menor que ela seja, fortalecer a nossa fé, entender que vai ter momentos que nós vamos cair e entender que se porventura nós não tivermos fé de jeito nenhum, o Senhor, assim como ele fez com Naamã, ele vai nos ensinar. Ele vai nos colocar em uma situação, ele vai olhar para a gente, para o cristão, e vai dizer, filho, ou você confia ou você também confia. Você vai ter que confiar em mim. E é nesse momento que ele vai nos ensinar sobre fé, vai nos ensinar sobre humildade e vai nos ensinar sobre tudo aquilo que nós precisamos aprender para estarmos preparados para seguir o seu caminho e alcançarmos a santa cidade e a glória eterna que ele preparou para nós. Amém, meus irmãos. Oremos então. Querido Deus, Pai amado, Senhor de toda honra e toda glória, te agradecemos, Deus, por nossa reunião hoje aqui, Senhor, nessa sala. Abençoa todos os irmãos que aqui estão presentes. Pedimos, meu Deus, que os pedidos, os agradecimentos, todas as causas que estão nos corações desses irmãos, de nós, teus filhos, possam chegar, meu Deus, até os teus ouvidos, que te agradem, Senhor. Que a nossa adoração, que a nossa reverência a ti possam chegar até o trono da tua glória. Pedimos, Deus, a tua misericórdia. Pedimos que o Senhor nos ajude a fortalecer a nossa fé, a cultivar, meu Deus, essa fé, a relembrar de todas as maravilhosas obras que o Senhor já operou em nossas vidas, Senhor. E se assim como Pedro, a gente vier a perder o foco em ti e a afundar no mar, que o Senhor possa, em sua infinita misericórdia, andar até a gente, segurar as nossas mãos e nos erguer. Nos ensina, meu Deus, a andar sobre o mar. Segura nossas mãos enquanto nós andamos neste caminho que leva, meu Deus, até a salvação, que leva até a tua glória. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados. Tem misericórdia de nós que estamos aqui, Senhor, cercados por pecados, vivendo nesse mundo, Senhor, indo contra a correnteza, tentando te servir. Nos capacita, meu Deus, fortalece a nossa fé. Te agradecemos sempre, embora as palavras sejam imperfeitas e pequenas, para somente tentar explicar o tamanho do teu poder, ainda assim nós te agradecemos. Fica conosco, Senhor, nesse dia que se iniciou. Cuida de cada um de nós, que a tua vontade prevaleça em nossa vida sempre, Senhor. E nos ensina, assim como ensinaste na mão. Ensina-nos também a ter fé, a confiar. Quebra o nosso orgulho, quebra tudo que existe em nós que não te agrada. Nos prepara a cada dia, Senhor, para a tua salvação. Em nome de Jesus, amém.